Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Bom dia, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Manina Aguiar e estarei com vocês todas as terças-feiras, sempre das 11h30 ao meio-dia. Para falar conosco sobre o tema, nós contamos com a presença da coordenadora do curso de Serviço Social da UFPE, Valéria Nepomuceno. Também contamos com a presença da psicóloga, integrante da coordenação da Rede de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes em Pernambuco, Ildiane Lima, que também faz parte do Centro das Mulheres do Cabo. E nós gostaríamos de fazer uma pergunta para as duas convidadas, para a Valéria e também para a Ildiane, porque tantos casos de abuso e de exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Ildiane. Então, Manina, nós vemos, né, que nosso país é um país extremamente machista, né? E que essa situação da criança e do adolescente, ela é vivenciada dessa forma. A gente vê uma cultura que exterioriza as meninas, que faz com que as meninas vivenciem cada vez mais cedo, no caso, não só as meninas, mas as crianças, né, e os adolescentes, essa questão da sua sexualidade. E isso faz com que as meninas e os meninos fiquem mais vulneráveis na sua situação. Valéria? A gente tem números elevados, né? Alarmantes, não é? Em Pernambuco, na nossa coletiva de imprensa da Rede, dias atrás, o governo do estado, a Defesa Social, a Secretaria de Defesa Social, falou que em Pernambuco as denúncias foram 1.415, né? E esses números elevados, eles também, são muitas os determinantes, a gente não tem um único determinante. Um deles, eu acho que o principal é a falta de política pública. Nós não temos políticas públicas suficientes para trabalhar a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes. E quando eu falo em políticas públicas, eu estou falando de políticas integradas, né? Não é só a política da saúde, não é só a da assistência social, mas, por exemplo, uma política que trabalhe a questão da própria comunicação, como a gente estava falando no início do programa, a questão da prevenção de novos casos. Então, esses números se reduziriam se a gente tivesse, por exemplo, uma ação de prevenção que não fosse só no 18 de maio, né, no mês do combate à violência sexual, que fosse uma coisa permanente, todos os dias, todos os anos. Então, com certeza, a gente teria uma redução. Valéria, então como é que a gente poderia identificar uma criança ou uma adolescente que está passando por essa situação, né, de abuso e exploração sexual? Quais são os sinais que essa criança e adolescente dão para que a gente possa estar mais atenta? São vários, viu? E esse é uma coisa que a gente precisa ter também um certo cuidado, para não pegar um indicador desse isolado e já afirmar que a criança está sendo vítima de violência sexual. Então, mas existem indicadores físicos, né? A gente pode observar, por exemplo, no próprio corpo da criança, né? Infecções, né? Problemas gástricos, até já se identificou que tem relação, machucão nas áreas genitais. E existe também uns que são bem recorrentes, que são, eu acho que talvez os que primeiro apareçam, que são de ordem emocional, né? Então, você tem crianças que mudam o seu comportamento, são crianças bem-humoradas, participativas, bem integradas na escola, na sua vizinhança, e que, de repente, essas crianças ficam mais isoladas, com menos contato com seus amigos. Além de contar com as organizações e os serviços públicos para a garantia dos direitos, as crianças e adolescentes precisam aprender a se proteger das investidas sexuais dos adultos. Ildiane, como a rede tem trabalhado esse tema da autoproteção? As instituições que fazem parte da rede, também alguns serviços, fazem um trabalho de prevenção no enfrentamento, levando informação para essa criança e do adolescente. Então, é importante que a gente discuta com as crianças e os adolescentes, tipo, identificar quando as crianças elas são bem pequenas, né? Então, a gente pode começar identificando as partes do corpo, identificando também nessas partes do seu corpo
que tipos de carinho a gente pode receber, porque uma coisa que diferencia a questão do carinho do abuso é a criança não poder identificar. Porque como a gente disse anteriormente, se esse abuso ele é cometido por alguém da relação de confiança da criança, em algumas situações a criança não consegue perceber essa diferença de quando é um toque abusivo ou de quando de um toque de carinho ou um toque violador. Então é importante estar alertando essas crianças, né, para essas situações. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.